Todo mundo que tá chegando até aqui deve estar olhando o seu rostinho e pensando, ela é a moça da USA Plan. Sim. Que papo é esse de Guerra Law Firm? Conta pro pessoal essa transição que vocês fizeram aí. Então, vamos lá. A USA Plan é uma companhia que basicamente fazia vistos de turismo, que inclusive foi a companhia que fez os vistos dos atletas em 2021, etc. Quando a gente entendeu que não é só o visto de turismo, que o cliente começa no visto de turismo, mas o objetivo é sempre morar nos Estados Unidos. O objetivo é trazer a família. O objetivo são diversas categorias de visto. A gente buscou um escritório de advocacia, que tem aí a diferença que é muito grande, em você ter um advogado licenciado para atuação versus um serviço de despachante, que é um serviço de você preencher formulário, etc. E aí, nesse formato, a gente tem agora a Guerra Law Firm, que é um escritório de advocacia. São 2 advogados principais, então é um advogado americano, que é o Dr. Robert Kravitz. Ele tem licença desde 1981. Uau. Nossa, minha idade. Nossa, mano, não tinha nascido ainda. Ele é licenciado há mais de 42 anos. Por que a gente escolheu esse advogado? Eu já trabalhei em diversas law firms, em 8 anos que eu estou nos Estados Unidos. E você sabe que cada vez que você trabalha com um escritório, quando dá um problema, eles buscam outros advogados para se consultar. Tá. E era sempre o Robert a pessoa, para diversos desses advogados para quem eu trabalhei. Ele era meio que o mentor dos advogados. Ele, assim, o cara é uma lenda na imigração, tem muito conhecimento. Eu falei, bom, já que é para eu fazer isso, eu vou fazer direito, eu vou fazer com quem sabe. Então, foi uma longa negociação até a gente conseguir montar esse escritório juntos. Então, eu tenho o Dr. Robert, que faz essa parte de imigração, eu tenho a doutora Genilde Guerra, que também está há mais de 30 anos, e que faz toda a parte de assessoria contábil, na parte de tributária, a parte de abertura de empresas, etc., mas que também é advogada de imigração e atende em português se necessário. A gente tem tradutor na companhia, mas agora o nosso escritório é um escritório bem mais completo. Então, a gente dá a solução do A a Z. A pessoa quer vir como turista, tem assessoria para turismo. Mas a pessoa quer ficar nos Estados Unidos, a pessoa quer buscar cidadania, green card, a gente faz. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que isso facilita demais o processo, porque uma pessoa, por exemplo, um Ramon, o Ramon, ele conseguiu o visto por você. Então, você já meio que tem um recorde dele ali, de como foi o processo para conseguir o visto. Se ele um dia quer aplicar, por exemplo, para morar aqui, pô, já tá na mão de quem fez o visto dele, quem acompanhou a carreira dele. Agora fica muito mais fácil, tô errado? Com certeza. Muitos dos vistos temporários... Quer dizer que eu tô errado, então. Você tá certíssimo. Muito obrigado. Muitos dos vistos temporários, eles são o primeiro caminho para o green card. Então, por exemplo, o visto dos atletas lá atrás foi um visto P1, porque na época os consulados estavam fechados para visto de turismo, o B1, B2. Então, a gente conseguiu essa solução de colocarmos os atletas lá na República Dominicana com o visto P1 de atleta. Para eu aprovar um P1 de atleta, eu preciso já mostrar tudo que aquele atleta fez, as competições que ele participou, os prêmios, os patrocínios. E tudo isso, se o Ramon, por exemplo, se ele quisesse vir para os Estados Unidos em definitivo agora com o EB1, que seria já o green card para ele, a gente já tem todo aquele material. Esse P1 é válido por quanto tempo? Ele vai inicialmente por 1 ano, mas ele pode estender por até 3 anos. Ele é um visto para aquele atleta que quer vir trabalhar nos Estados Unidos. Uma coisa é o visto do atleta que vai vir competir e ir embora. Esse é o visto B1, B2, que tem até muito problema nessa concepção do visto, que não posso ir lá no consulado e falar que eu sou atleta, porque senão eu não passo. Não, o visto B1, B2, ele é para o atleta que quer vir competir, receber a premiação e ir embora. Que não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, tá lá. Se você entrar numa informação que é pública, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, entra lá no site. Tem lá, vistos não imigratórios, seleciona. Tem a lista de todas as letrinhas, visto A, visto B, visto C. No visto B1, B2, tem uma seção só de atleta profissional e amador que estão indo competir pelo prêmio apenas. É o visto B1, B2. Eu sou atleta, tenho uma carta aqui porque normalmente as competições dão uma carta pro atleta. Isso. Que é uma carta convite. O atleta chega na embaixada com a carta convite, com o contrato dele do patrocinador, e ele muitas vezes vai passar. Muita gente tem problema, e a gente recebe lá no escritório diversos atletas com esse problema chegou lá falando que estava como turista, e é o que a gente estava falando, o atleta do bodybuilding, ele está
na cara dele que ele é um Estampado, né? atleta. Não tem como ele não dizer que ele é atleta. Então, as competições, por exemplo, sendo em Las Vegas, é muito difícil uma pessoa sozinha viajar para Las Vegas na semana do Olímpia, daquele tamanho, a turismo. Então, Tá. se ele chega lá e fala que tá indo turistar, o oficial não Depois vai aceitar. contra ele. Exato. Então, o visto P, que é o que a gente estava falando, é um visto que ele já está meio caminho andado para o EB1 se o atleta resolve ficar, porque também tem isso. Como são várias categorias de visto, a gente tem que entender o que a pessoa quer, porque a gente tem cliente que não quer morar nos Estados Unidos. Uhum. Tá? Então, eu trabalhei no visto do Whindersson Nunes há muitos anos atrás numa outra companhia. E ele não queria morar nos Estados Unidos, ele precisava de um visto A1 para vir se apresentar e ir embora. Então, é uma categoria específica, que é o O1. Ele não precisa ter um green card se ele não quer. Então, a ideia é a gente entender o que aquela pessoa precisa, mas sim, a resposta que você me perguntou já faz muito mais sentido essa pessoa que já é minha cliente, que eu já tenho as informações, que eu já tenho os documentos, a gente fazer o pedido do green card. Só para o pessoal entender, que tem gente que fala assim, pô, mas se o cara já tem os pré-requisitos para ter um green card, por que então ele já não tira o green card, que vai dar muito mais tranquilidade para ele? Explica pro pessoal. Tem um tempo, né, que tem que ficar aqui nos Estados Unidos. Você tirou o green card, é como se você pedisse para morar nos Estados Unidos. Exato. Né? O green card, ele exige uma manutenção, que você precisa passar pelo menos 183 dias por ano nos Estados Unidos, para que esse green card se mantenha vivo. Porque o oficial, se você ficar entrando e saindo, em algum momento ele vai falar, mas onde você mora? Porque o green card, ele é um visto de residência. A sua residência precisa ser nos Estados Unidos. Seus filhos precisam ter um calendário escolar nos Estados Unidos. Tá. Você precisa passar mais tempo aqui. Então, se essa determinada pessoa entender que não faz sentido para ela neste momento, e tem muita gente que a gente fala, pensa que todo mundo Whindersson quer Nunes, né? O cara tem uma vida lá, shows. A Anitta, a mesma coisa, ela passava muito tempo nos Estados Unidos, ela tinha um visto temporário, porque ela passava muito tempo fora dos Estados Unidos. Então, a gente precisa entender o que a pessoa quer. O Gustavo Lima também é uma pessoa que a gente trabalhou no visto. Ele não quer morar aqui. Ele até queria, mas aí não tem como. É uma vida de muito trabalho no Brasil. Tá me devendo um treino, hein, Gustavo? Muito envolvido com o Brasil. Então, a gente também precisa entender isso, porque também temos que pensar uma coisa. Quando a pessoa pega o green card, ela tem que pensar em toda a questão tributária, porque ele passa a ser um taxpayer, ele paga taxa, né? Não é taxa, tax, que é o nosso imposto. O imposto. Nos Estados Unidos. Se ele tiver o green card, já tem que pagar. Então aí você imagina um cirurgião plástico, foi uma história de um cliente nosso. Ele tinha uma receita absurda como cirurgião, e ele não morava nos Estados Unidos, ele não usufruía dos benefícios de viver aqui, mas ele tinha um green card para facilitar o trânsito da família, etc. Na declaração de imposto de renda, ele tinha que pagar mais de $200 mil por ano em impostos. Porque ele traz o imposto do Brasil para cá, né? O que a gente acontece com a gente, tem que trazer. Porque você tem que pagar. É óbvio que a gente pode fazer uma estruturação melhor, com certeza. Caraca. A gente faz toda uma reestruturação de como que ele vai acomodar o patrimônio, como que ele vai receber, etc. E aí, no outro ano, ele não pagou isso. Mas o que eu quero dizer é, tem que fazer sentido. E pro cliente, não adianta ele ficar assistindo coisa na internet, achando que ele consegue saber o que é melhor para ele. Entendi. Que, cara, não é igual para todo mundo. São mais de 180 vistos diferentes. Como que você... 180 vistos diferentes? Tem muita. É do A a Z, gente. Tem visto A, visto B. Então essa sigla vai até Z de fato? Vai até... Não vai no Z, mas o último é o W. Então, Uau. vai assim, é muito tipo de visto. Cara, e tem muita oportunidade pro pessoal vir, né? Porque tem muita gente que, não, até parece que eu não tenho nada, eu não sou ninguém, como é que eu vou conseguir? E, cara, sempre tem alguma... Eu vou dar a minha história, como que eu vim parar nos Estados Unidos. Tá. Eu tava de férias no Havaí, trabalhava em banco no Brasil e tava assim, não tava satisfeita no Brasil. Sabe quem trabalha em banco no Brasil tem um monte de assalto, o tempo inteiro você tá preocupado que tem gente te seguindo. Parece ter um nível de tensão muito grande trabalhar em banco, um horror. E aí, nesse meio do caminho dessas férias, eu encontrei uma pessoa que trabalhava com imigração, que foi o meu primeiro empregador aqui nos Estados Unidos. Tá. E conversando, assim, despretensiosamente, ele falou, cara, teu perfil enquadra para um green card. E eu falei, até parece. O cara é carioca ainda, eu sou paulista, a gente tem um negócio com carioca. Falei, cara, vou lá no teu escritório ver se é verdade, né, e tal. Ele tinha escritório em Miami, eu tava no Havaí, eu saí do Havaí, eu falei, cara, vamos passar lá pra ver se isso é isso mesmo. Por que não, né? Cheguei lá, conversei com o pessoal, falei, cara, com a menina do financeiro, não, você já tá com o green card, posso ver? Ela me mostrou a carteirinha, falei, cara, deve ser verdade. Eu nunca imaginei
que eu poderia ser elegível para um green card. Moral da história, em 7 meses eu estava com a carteirinha na mão. Na mão. E foi através do EB2NW. Que hoje todo mundo fala do EB2NW, mas tipo lá atrás... O que é o EB2NW? O EB2NW, ele é a segunda preferência de imigração. Então, quando a gente fala de imigração, green card, vai EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. E cada um tem as suas características. Tá. O EB2, ele é para profissionais que são qualificados. E aí, qualificado, a gente entende um profissional que tem um bacharelado e que atua pelo menos há 5 anos a partir daquele bacharelado. Uhum. Independente de... E nisso a gente tá falando de muita gente. A gente tá falando de profissional de nutrição. Ah, tá. A gente tá falando de... Eu tenho um monte de nutricionista aprovado. Olha isso. Fisioterapeuta, dentista. Tá vendo? Se você me dá um pé na bunda, eu tenho chance de ficar aqui ainda. De tirar a cidadania e começar de novo. Sim. Só porque eu quero uma minha. Só porque eu quero que seja meu. E aí, tem, assim, a gente tem muito cliente, assim como o meu caso, que eu não fazia a menor ideia, e eu vim da área financeira, empresário. Você se formou em? Administração e tem uma pós em finanças. Ou seja, como que eu poderia ter um green card? Na época, Pô, eu poderia ter green card 2 vezes. Poderia. Talvez você nem precisasse ser atleta. Tá vendo? Fez dieta à toa. Nem sabia, né, que isso ia levar um green card. Então, o que eu acho é que a pessoa precisa ter a informação certa. E eu dei sorte de conhecer a pessoa certa, na hora certa, e de fazer o meu sonho de vir para os Estados Unidos de uma forma simples e em 7 meses estar com o documento na mão. Só que eu faço isso há 8 anos, ou seja, o que chega, assim como você brincou no início, são os problemas. E assim, muita gente acaba que cai em mão de profissionais que não sabem muito, ou viraram especialista de EB2, e aí enfia... Sabe quando é uma coisinha quadrada que eles tentam enfiar num buraquinho redondo? E é assim, você não é tão elegível, mas como eu só sei fazer EB2, eu vou te enfiar aqui. Eu vou te enfiar nesse. Cara, é exatamente isso que a gente vê. Exatamente. Não, e o detalhe, a gente vê muito advogado. Ah, então, não deu certo assim, mas eu vou precisar de mais 5 mil, porque a gente vai fazer agora outro caminho. Ah, mas a gente vai precisar de mais tanto. Cara, tem um amigo nosso, o cara gastou quantos? $40 mil, mais ou menos. Tipo, de advogado, que toda hora ele pede dinheiro. Vamos tentar pela sua empresa. Ah, não deu. Vamos tentar mudou o caso umas 4 vezes. Meu, eu falo, gente, não deve ser muito ruim, né, pro caso, assim, né? Muito ruim. E outra, é assim, vira... Quando a gente faz uma petição de imigração, e isso eu tô falando porque eu tô com um advogado atrás de mim fazendo isso o tempo inteiro e tô lá no dia a dia da operação, você tem que convencer o oficial de alguma coisa. E aí você imagina que você começou o processo como empresário, 2 meses depois você mudou o cara porque ele era nutricionista. Entendi. Aí daqui você resolveu fazer um investimento pela cidadania italiana dele. Sim, cara. Fica muito confuso pro processo. E assim, o que acontece também, que tem escritório que quer manter aquele cliente fidelizado. Então, ele sabe que o cliente é elegível para o green card. Mas ele fala, não, vamos começar pelo O. Por quê? Porque aí o escritório se beneficia, porque aí ele começa com visto temporário, fica seu cliente por 3 meses. Depois vai ter que transferir vai ter que fazer o EB1. A gente não faz isso. Ai, gente, o escritório é assim, o que você quer? Você quer morar nos Estados Unidos? Então, a gente tem que buscar alguma possibilidade de green card. É isso. Não tem nenhuma? Vamos buscar outras alternativas. Tem muita gente também dando solução, assim, fantasiosa, que é, o cara tá com super problema, não, mas a gente vai resolver, e o cara tá ilegal, entrou pela fronteira, não, mas tem solução para... Que também é um pouco difícil, virou, assim, também, todo mundo quer fazer tudo, a gente é muito honesto no escritório, assim. Imagina, o cara faz isso há 40 anos, o Robert, ele não tá nem um pouco intencionado em ter algum problema com a licença dele, que tá há 40 anos ativa. Olha, o que a gente ouviu na época, a gente pegou uma advogada, esqueci o nome da cidade, eu não tô... É Geórgia mesmo, tá, mas o nome da cidade, capital da Geórgia ali é... Atlanta. De Atlanta. E uma senhora, ela no fim da carreira, estava prestes a aposentar, e ela, quando a gente mandou todos os requerimentos, ela falou assim, olha, eu vou analisar o seu caso, porque se eu não ver que o seu caso é bom, eu não vou pegar, porque eu tenho uma reputação a zelar. É a mesma escritório do Robert. Quando ela falou isso, ela automaticamente passou segurança. Sim. Que eu falei assim, meu, essa pessoa que eu quero estar. Ela falou, só vou pegar o seu caso porque é forte o suficiente pra ganhar, senão eu não pegaria. E realmente, assim, a gente foi, primeiro uma amiga minha, mesmo caso, que ela foi campeã mundial, tal, ela falou, vai que vai dar certo, você vai, já leva tudo isso, já precisa só desses documentos, beleza. Mandei tudo pra ela até antes de vir pra cá.
A gente chegou aqui em junho, eu vim competir em junho, mas eu entrei como turista, né? Errado, não faz isso, viu, gente? Não, mas a gente já tinha visto, a gente nem pensava em morar. Exato. Já tinha visto. Aí, beleza, vim como turista e ela falou, espera um pouco, pelo menos uns 2 meses, pra E você aí? sentir e a gente dá a entrada. Dei entrada em agosto, depois de 15 dias já foi aprovado, em dezembro já tava com o meu work permit, em janeiro já chegou o green card. Foi muito assim, tipo, rápido, porque ela já sabia, falou exatamente o caminho. É experiência. Que é outra coisa que é muito importante, que é para todo mundo estar ouvindo, prestar atenção. Você tem que checar quem é o advogado que está te representando. Porque tem gente que nem é advogado e tá falando pro cliente que é. Eu tô com um cliente agora, que eu falei a semana passada, que ele teve o caso dele negado, e ele falou, não, mas eu contratei um advogado. Ah, qual que é a licença? Não tem licença. Então não é advogado. Caraca. Advogado do Brasil não é advogado nos Estados Unidos. Sim. Não, Verdade. Entende? Então, quem é o advogado? Segundo, quanto tempo esse cara atua? Porque também pegar um advogado que tem a licença, mas a licença é do ano passado, quanta experiência essa pessoa tem? Sim. Né? Que é o que mais acontece hoje. Hoje, qualquer pessoa vem para os Estados Unidos, o cara é advogado. Ele gasta ali uns 2 anos para revalidar o diploma dele e se tornar um advogado de imigração. Uhum. Excelente. Ele tem uma licença? Ele tem. Ele tem experiência? Não. Como que ele vai ganhar clientela? Tentativa e erro. Ele vai pegar teu caso e vai falar, acho que dá para passar, vou fazer o meu melhor, se aprovar eu vou replicar para os próximos. Tá. Só que você tá pagando para ser cobaia. Uhum. Né? Porque a pessoa não pode falar que ele tem essa experiência porque ele tem uma licença que ele acabou de tirar. Pode ser que ele aprendeu na escola, ele tem a teoria bastante, etc. Mas o que eu acho hoje em dia tem muito grupo de WhatsApp, todo mundo sabe de tudo, e você é elegível para isso, você é elegível para aquilo. Quem é o teu advogado? Quantos anos de experiência ele tem? O cara tem mais de 10 anos de experiência? Cara, é um bom advogado. E tem como a pessoa saber procurando, sei lá... É pública, tem a informação é super tá. fácil. O cara tá na Flórida, Florida Bar Association. Você coloca lá o nome do teu advogado, vai mostrar se a licença tá ativa e há quantos anos. DC, porque tem muito advogado de DC que atua também, DC Bar Association. Coloca lá, tem o número da licença, quantos anos. Porque normalmente até se você der um Google, se você cai no escritório, tem review, cara. E tem os reviews também. Isso e o review eu já aqui dei é muito importante. uma vez um amigo bem próximo, ele tava no escritório, aí eu falei, você tá gostando do processo? Ah, eu tô gostando. Aí eu peguei e fui dar um Google pra eu ver, porque eu queria mandar pra outra pessoa. A hora que eu olhei os reviews, falei, vou mandar não. Tem isso. Você entendeu? Porque, tem que pesquisar. Cara, e é uma grana muito alta pra e você brincar. Desde quando a Jim, ela se aposentou, primeiro que ela pegou bastante amigos da gente, que deram certo, né? Sim. E depois ela se aposentou, ela tava indicando uma outra advogada. E aí, quando a gente mandou, né, pra essa outra advogada, não respondia, aí começou, já não foi igual. Aí eu falei, quer saber? Não tem mais, não tem quem indicar, né? Tipo, acabou. Sim. Aí foi assim, mas é difícil você achar alguém assim, é difícil que realmente... porque tem muita gente vendendo sonho. Quando você não sabe, é difícil você ter uma base de como que eu vou analisar quem é bom, quem então vamos lá.